Fala, sucesso! Seja bem-vindo ao vídeo eu tô te falando, mais completo que você já assistiu sobre Benjamim, sobre a tribo de Benjamim, que é uma das tribos mais fantásticas que você já ouviu. Você vai descobrir nesse vídeo o poder do nome. Gente, muito cuidado com o poder do nome. Dentro do nome de Benjamim tem códigos e segredos. Você vai descobrir nesse vídeo. Eu vou te ajudar a desvendar esses segredos. Por que tem a ver com lobisomem? Tudo a ver com lobisomem. Tem a ver com Drácula? Tem! Aí você vai entender um pouco a logística. Foi lobo ou foi raposa? Você vai entender qual foi o animal realmente. Eu já vi pessoas, porque o símbolo dele é uma raposa. Muito cuidado. As pessoas são precipitadas, então a gente vai colocar por que o motivo de cada uma. Tá preparado? Meu Deus, tem muito segredo, tem uma relação muito forte com o Messias, muito forte. Tem tudo a ver. E por que uma simbologia é 12 ou 13? Você vai descobrir hoje qual é o número do poder de Deus na Terra. E por que Deus, é uma pergunta de um grande amigo meu, que é do Arena Louvor, justamente o cantor, que é fabuloso, ele falou, por que Deus usou a voz e não a luz? Qual é a relação? Você vai descobrir parte disso nesse vídeo. Não tudo, porque é muito comprido, mas você já vai sair daqui já, meu Deus, tudo isso nesse vídeo. Duas partes, tem a parte 1 e a parte 2. A parte 2 é quase a extinção. Por que essa tribo quase foi extinta? É um episódio mais macabro da Bíblia. Tudo nesse estudo que eu preparei para você. E olha aqui a capa. Tribo de Benjamim. Qual é a relação com os ciganos e com o lobisomem? Tem relação, Gladys? Tem relação, sim, senhor. Tem relação. E agora, para ajudar você, eu vou começar já bem diferente, porque eu quero dividir aqui o aprendizado para você. Olha todas as letras do nome de Benjamim. Tá aqui, ó. Primeiro vem o Bet. Olha aí, laranjadinho, facinho para você. Bet. Você que tem facilidade de decorar idiomas, você vai aprender isso aqui, ó, rapidinho. Depois tem o Nun. Depois temos o Yud. Depois tem o Men. O Yud. E um Nunzão. É um Nun. Mas é a mesma coisa. Na simbologia é parecido, só que um Nun é maior. Faz toda a diferença. Tem uma gemátria, que é um número de exemplo diferente. Então, tá aí o nome Benjamim. Qual que são os misteriosos significados que estão dentro do nome dele? Tá preparado? Gente, isso aqui, ó, você vai começar a entender o que significa o nome dele. O nome dele foi mudado, mas vamos lá. Quando você pega o nome dele, pega o Men e o Nun e troca de lugar, olha o que acontece. Vira Benim, à direita. Nossa, só trocou os dois, virou à direita. Porque quando você vê o nome Benjamim, é Benjamim. Só que os códigos estão dentro do nome. Isso funciona nas letras hebraicas, por isso que não existem vogais. Aí, Yamimed, quando eu pego e tiro as duas últimas letras, vira mão direita. Eu tiro a segunda e a última, as letras alaranjadas formam o quê? Yamimev. Eita, mão direita. Eu pego, tiro a última letra e aí vira o quê? Na minha mão. Então agora eu estou começando a entender o hebraico. Aí eu pego aqui agora, olha só, mantenho as letras e os dois Yud, só mudo o Yud de posição, vira entre mim. Dentro agora, mudei o Men de posição, vira estruturalmente. Gente, você vai ver que forte é isso. Depois tem meus filhos, que é justamente os dois Yuds, ficam quase um plural. Aí vira Banae. Eita! Eu quase fluei. Depois eu pego as últimas, vira lá, ó. Vira certo. É um filho certo. Bin vira meu. E prédio. Meu Deus, se você juntar essas palavras aqui, ela tem uma conotação muito forte e o nome dele já é profético.
Porque prédio e uma estrutura, a palavra estruturalmente, significa algo muito firme, algo difícil de ser derrubado. Então é uma estrutura, e aqui tem várias questões que apregou que é um outro tipo de estrutura. E aí veio a pergunta, e quem foi Benjamim? Binyamin. Ah, tá ali, ó. Binyamin, ele é o 12º filho de Jacó. Então ele foi o último filho de Jacó, então ele era o filho caçula. É o filho mais novo de Jacó. Tem importância isso? Muita importância. E você vai entender. Quem foi a mãe dele? Raquel. Agora a gente vai para o texto. Em seguida, partiram de Betel. Faltava pouco para chegarem a Efrate, quando Raquel deu à luz num parto muito difícil. Entre as angústias do parto, disse-lhe a parteira, coragem que este também é um menino. Estando prestes a morrer, já agonizante, ela deu-lhe o nome de Ben-Onim, filho da dor, mas o pai o chamou de Binyamin, filho da mão direita. Que você está assistindo, sua mão direita está aqui. Raquel morreu e foi sepultada no caminho entre Efrate, que é Bet-Lehem, que agora se chama Belém. Jacove levantou sobre a tumba de Raquel uma coluna sagrada. É a coluna sagrada da tumba de Raquel que existe até os dias de hoje. Agora, o poder do nome. Olha como é importante. Cuidado com a energia das palavras. Eu já tive com pessoas muito influentes que falavam muito palavrões. E aí ela falou, eu falo porque... não vou citar os nomes. A Maia falou, mas eu falo palavrão para atrair tribos, para atrair pessoas. Eu falei, é simples. Palavrão é positivo ou negativo? Não, olhando assim, não. Olhando de qualquer jeito. É negativo ou positivo? Eu falei, é negativo. Peraí. Eu tenho que falar algo negativo para atrair pessoas negativas? É uma matemática que já se exclui. E uma coisa até para acentuar. Todos os palavrões, eles têm conotações sexuais, banalizando aquilo que é lindo de Deus. Todo palavrão. Pensou num palavrão aí agora, né? E outra, denegrindo a mãe e transformando ela numa atitude sexual. Que é pior. Para que eu vou usar palavrões? São coisas, vibrações. Da boca de Jesus não saiu nenhuma palavra torpe. Por que você... Paulo fala, sejam meus imitadores como sou imitador de Cristo. Quando você fala um palavrão, você não é imitador dele. Gente, que forte, Gladys. Mas é realidade. E, sabiamente, Jacó aqui sabia disso. Agora, já imaginou? Aí vem a pergunta de um grande amigo meu. Que ele é um exímio cantor. E ele falou, Gladys, pastor, por que você que... Eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu falei, mano, não sei se eu vou dar conta, mas, que honra, né? Por que Deus criou tudo com o poder da voz e não da luz? Olha que eu coloquei do lado aqui. Já imaginou? Por que Deus usou o som de sua voz para criar tudo e não a luz? Olha a minha resposta. E eu vou colocar aqui para você. Porque quando você lê e decora, eu estou usando a vibração da voz e a vibração que você está... Justamente a visibilidade. Porque a luz gera sombras. É verdade, né? Quando você coloca uma luz, a luz vai gerar uma sombra. E que tem lugares que não vai alcançar. Então a luz não alcança todo lugar, porque ela vai gerar o quê? Uma sombra. Já, olha aí, já o som, mesmo enfrentando barreiras e dificuldades, suas ondas vibram através da matéria. Ele chega a todos os lugares, até a alma e o espírito. Por isso que o poder do louvor. E é uma coisa que eu falo, pessoas que estudam muito sem adorar a Deus, elas ficam pessoas racionais. Pessoas espirituais demais, que só estão orando, sem adorar, viram pessoas que veem demônio em todos os lugares. Então, Deus quer equilíbrio. Tanto que, se você vê episódios na Bíblia, que o profeta chama para trazer um ministro de louvor. Saul estava endemoniado, Davi estava lá tocando, para que os espíritos maus saíssem. Por quê? Porque a vibração faz com que vibrações positivas eliminem as negativas. Poder do vácuo. A física quântica explica isso. Muito legal. Então,
Mas, claro, mas tem lugar que a luz pode passar. Pode. Para passar, ela tem que destruir. Exemplo, o raio laser. Se ela encontra um obstáculo, para ela conseguir passar, ela tem que destruir. Já o som não. E a luz tem tudo a ver com as sefirotes, que é um outro estudo que não é esse aqui agora. Então, vamos aqui de novo. Agora, olhe o poder da palavra. Olha o que Jacó fez. Aqui no versículo 18 fala, estando prestes a morrer, já agonizante, ela deu-lhe o nome de Benonim, filho da dor. Mas o pai o chamou de Benjamim, filho da mão direita. E ali tá aqui, ó, se você gosta, olha que lindo isso aí, para você começar a fazer o estudo aí, ó, de casa, tá ali, ó, cada palavra tem uma simbologia, e dentro de cada palavra você já sabe que tem isso. E olha aqui que eu coloquei aqui, bem para ficar bem fácil, mais rápido aqui, ó, dentro do nome de Benonim, olha o que tem aí, insuportável, anônimo, masturbação, por natureza, ou seja, ele ia seguir a própria natureza, em meu poder, então em meu poder eu vou seguir a minha natureza, meu pai, eu sou o pai anônimo e insuportável. Gente, na hora, Jacó falou, opa, Jacó aprende, olha que interessante, Adão deu nome aos animais. Na cultura judaica, quem dá o nome aos filhos é a mãe. Exatamente isso. Nesse caso em especial, o pai mudou o nome. E outra curiosidade, Eva só passou a ter nome depois da queda. E quem deu o nome a ela foi Adão. Por intermédio de Deus. Porque ele não tinha direito de dar nome a Eva porque eles eram iguais no céu. Ah, mas a Eva pecou. Não, quem pecou foi o homem. Porque se eu falo para uma pessoa não fazer algo, se a outra pessoa faz, eu não falei para ela, eu falei para quem? Para quem que Deus falou? Antes da queda, o homem estava em plena comunhão com Eva. Depois do pecado, ele passou a o quê? A culpá-la. Mas o pecado foi de Adão, não foi de Eva. Gladson, já mudou tudo. É só você ler o original. Tem muitas explicações. Ela acrescentou uma única palavra. Única. Para não tocar. Então não acrescente coisas que não estão. Vamos voltando aqui agora. Mas tem uma pergunta que poucas pessoas se fazem. E eu achei isso muito forte. E antes de fazer isso eu orei muito e Deus falou, nossa, que aí me deu esse insight. Eu falei, por que uma mãe, aí tá aqui do lado, qual mãe daria a seu filho o nome de minha dor? De um nome muito pesado. Somente a mãe que tivesse muito amargurada. Somente a mãe que tivesse para perder, tá aqui ó, somente a mãe que tivesse para perder 2 filhos. 2 filhos. Pense agora, Raquel naquele episódio fatídico, ela não estava com José. José estava onde? E poderia ser uma vingança de José. José nem nisso pensou. Olha que homem de Deus. Naquele momento, a mãe de José morreu. E para ela, José estava morto. E ela ali naquele momento de morte, ela era uma pessoa que entendia que uma mãe que morria, grande parte dos filhos também vinham a morrer. Essa é uma explicação que tem uma ramificação que protege e faz sentido. Então você mãe, tenta imaginar você ali, naquele momento, dando um parto, e você desfalecendo, e aí você pensa assim, quem vai cuidar dessa minha criança? Imagina, o sentimento. Tem pessoas que quando estão no avião, acidentes de avião, a primeira coisa que a pessoa depois foi, qual a primeira coisa que a pessoa, quem ia cuidar da minha filha? Quem ia cuidar do meu filho? Esse é o pensamento de alguém que ama os seus filhos. Mas aí ela falou, filho da minha dor. Porque eu vou perder meus 2 filhos. Lia tem 6 filhos diretos. E os meus 2 vão morrer. E se eu morrer, vai ficar um. E quem vai cuidar dele? Esse foi o episódio aqui naquele momento. E ali, Jacó colocou, respeitando toda a tradição, porque quem deu o nome foi a mãe, ele falou, não, nesse caso, eu estou aqui e eu vou falar e vou profetizar que ele vai ser filho da mão direita. E você vai ver que isso tem tudo a ver com os discípulos de Jesus. Nossa, tem! Tá no vídeo 2. Então, vamos comigo aqui. E qual o grande aprendizado que eu tenho aqui e eu acho que você também vai ter? Quando você tem algo, porque ele era
profeticamente, Jacó transformou filho da minha dor. Você está passando por dores? Está passando por dificuldade? Isso é muito importante para você. Se você está passando por dificuldade e está passando por um processo de dor, lembre-se que Deus pode mudar o seu nome. O nome desse filho que você está cuidando. Glácio, mas você não sabe minha dificuldade. Toda dificuldade é Deus te dando ferramentas para se tornar professor. Eu estou te falando isso porque eu já passei por várias dificuldades muito grandes. Mas eu sempre tive Deus como alvo. Deus como alvo. Quando você começa a ver que tá tudo dolorido, tá tudo pesado, transforme ele em sua mão direita. Então a dor, você pode transformar ela na mão direita. Você, empresário que está passando agora numa crise. Eu tô com muito imposto. Não tem solução. E se você quiser algo, tem um amigo que resolveu um problema de impostos de uma das empresas que eu tenho. E é um homem de Deus. Lá, você conhece? Conheço. Você pode me indicar? Posso. Mas você tem que ser indôneo com ele também, porque ele também foi indôneo. Pelo menos comigo e com algumas pessoas que eu indiquei, deu tudo certo. Ele foi uma pessoa, até então, porque eu não posso garantir todo mundo. Eu só tenho fé em Deus. Homens são enviados por Deus. Tem histórias maravilhosas que ele conta. Mas existe uma saída. Existe uma saída. Agora, cuidado. A sua dor, se você começa a cuidar dela, se ela maturar, você não consegue mais abrir mão dela. Tem gente que é apaixonado com a dor. Você tira a dor, ela fica com raiva. É porque ela gosta daquela dor. Muitas vezes tem casos desse jeito. Então, uma revelação. Deus está aqui do lado. Para você ler, Deus vai mudar a sua vida. E para isso, Ele vai mudar o seu nome de filho da minha dor e vai transformar em filho da minha direita. Você vai ser mão de autoridade naquilo que você passou dificuldade. Aquilo que você teve que vencer, você vai ser professor. Todos os grandes players que você conhece hoje, pessoas de sucesso, venceram uma dor. E hoje são professores. Eu estava com uma dívida de 1 milhão, eu venci. É professor. Eu devia não sei quantos e agora virou professor. Toda dor vencida vira uma mão direita. Meu Deus, Gladys, que revelação! Eu tô mais feliz. E outra, o seu problema é só dinheiro, gente. Dinheiro, quem é o dono do ouro e da prata? Só que para você ter acesso a esse dinheiro, você tem que começar a vencer a sua dor. Como é que eu venço a dor? Faça aquilo que você não fazia. Por exemplo, é fácil eu montar esses vídeos? Não, não é fácil. Muitas vezes eu abro mão de fazer alguma coisa que eu poderia ter uma rentabilidade. Por quê? Porque eu fiz um compromisso com Deus, não somente com você. Eu fiz mais com Deus. Porque eu sei que essa palavra aqui, vai te ajudar. Você estava agora num momento de crise, você ajudou uma pessoa me ligou e falou, pastor, eu segui sua direção, a logomarca dela estava errada, me mandou a foto da logomarca, e aí por causa de uma coisa que eu dei a direção, no dia seguinte eles fecharam um grande negócio. Eu falei, pastor, foi eu fazer o que o senhor falou. No dia seguinte o negócio que a gente tinha deu certo. Gente, como é o negócio? É fantástico, não é? Aí eu descobri uma coisa. Se eu tivesse feito a mesma coisa, por que eu faço algumas coisas que eu concordo e não dá certo comigo? Porque o universo, ele funciona da seguinte maneira. Sim, sim, não, não. Se você estiver sozinho, é um poder. 1 derruba 1000. E 2, 10.000. Quando você dá uma direção e a pessoa obedece, ela confirmou no mundo e ainda concordou com o marido, com a esposa. Gente, cordão de 3 dobras. É justamente aquele cordão que segurava o manto sacerdotal das 12 pedras. Porque ele não pode cair, porque senão caem as 12 autoridades. Gente, que mistério! Nunca imaginei isso. Então tá aqui o poder para você. Então, mão direita. Deus vai transformar a sua dor na mão direita. Agora, olha que interessante na lateral. Minha mão direita. O que simboliza isso? A mão direita simboliza poder. Assim, o filho da mão direita é o filho do poder, Benjamim, como 12º filho de Jacó. E completou a família de Jacó, trazendo-lhe poder divino. Como assim poder divino?
Primeiro, ele ganhou um filho que completou as 12 tribos de Israel. Mas, ao mesmo tempo, a esposa que ele amava morreu. Então, mas ele estava entre a dor e, ao mesmo tempo, porque havia uma profecia adâmica que é passada de pai para filho. Olha que interessante isso. É bem antigo, você vai ver só na tradição oral, que aquele que tivesse 12 filhos governaria a terra. É o poder divino de Deus na terra. Gladson, como assim? Quer saber mais? Olha que interessante. Qual é o número do governo de Deus na terra? Quer saber agora? E isso vai desvencilhar somente assim. Você fala assim, isso que eu vou te falar aqui agora é uma revelação, é um estudo muito completo. E você vai falar assim, agora eu entendi. Qual é o número? É 12, mas Jesus é o 13º homem? Não acredito, Gladson. Exatamente isso. Você vai explicar isso? Vou igualzinho. Se a minha avó estivesse viva, ela estaria com 120 anos e ela entenderia o que eu vou explicar agora para ela. Bem beabá. Será que o número 12, olha que interessante, é o número do governo de Deus na Terra? Só o número 12. Poxa, mas Jesus é o 13º homem. É 13 ou 12 o número do governo de Deus? Tá preparado agora? Isso aqui vai te ajudar em tudo. Você nunca viu isso ser explicado dessa forma. Aqui eu estou explicando para uma criancinha de 3 aninhos entender. Que leu a Bíblia, lógico. Ou que você assistiu os vídeos das outras tribos que estão anterior a ele. E aqui tá. Israel estava vivo. Sim, estava vivo. Autoridade. Então ele tinha, com Lia e Zilpa, ele tinha lá 8 filhos. Só que é ligado a Lea. Lea tinha 6 filhos. 6. Zilpa tinha 2 filhos. Raquel tinha 2 filhos, um que estava desaparecido, que ele não sabia que estava desaparecido. Depois temos Bilá, com mais 2 filhos. Então 8 filhos em cima e 4 filhos embaixo. Israel estava vivo. Aí Jacó, que é Israel, morre. Mas agora a gente vai entender, para ficar mais fácil. A matriarca Lia, aí morreu aqui, Jacó. Ela tinha quantos filhos? 8. 8 filhos. O que aconteceu aqui com os 8 filhos? Simplesmente, Levi recebeu a herança celestial, conexão. Quando ele recebe, ele não tem direito à terra, mas ele tem direito a todas as terras. Caramba! Quem tem conexão com Deus tem direito a todas as terras. Olha o mistério aqui. Gente, Cássio, nunca tinha entendido isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, você nunca... Gente, tô até arrepiado aqui agora. Levi recebeu a herança celestial. Com isso, excluímos Levi aqui por enquanto, porque ele é a conexão. Ele é a conexão, ele é a porta. Então, lembra da conexão? Aí sobrou quantos filhos ali? 7 filhos. 7. Olha como Jacó já estava predestinado a isso. Depois temos o quê? Automaticamente, 7 filhos. Aí Raquel tinha José, Benjamim. E tinha Dan e Naftali. 4 tribos. O que Jacó fez? Sabendo que Levi lá em cima era a conexão celestial, separou ele, ali em cinza. E aí, sabiamente, Jacó pegou os 2 filhos de José, que é Efraim e Manassés. Os 2 filhos. E aí ele abençoou os 2. E o que acontece? Nesse momento, José é excluído porque ele tem 2 filhos. 2. Aí tem 2 filhos. Tem o Benjamim. Olha lá. Temos o Dan e temos Naftali. 5 filhos em cima e 7 filhos de Léa em cima. 5 mais 7 dá quanto? 12. Mas e Levi? Levi é a conexão. Jacó associou os 2 filhos de José diretamente a ele, constituindo 2 tribos. Nesse caso, Jacó pegou os seus 2 netos e tentou equilibrar a balança entre Léa e Raquel. Então ficou assim, olha aí, 7 tribos em cima de Léa. Gente, que desenho maravilhoso isso aqui. E 5 tribos de Raquel embaixo. José não é contado, porque ele tem 2 filhos. Porque senão iria ser quantas tribos? Agora entendi.
Porque eu já vejo pessoas falando que é 13 tribos. Não, não, não. O que significa o número da conexão? O número do governo de Deus não na terra não é 1 mais 12. Gladson. Levi se tornou conexão do governo de Deus na terra. Pela tradição judaica, Moisés é considerado um rei, só que escolhido por Deus. Então ele era uma conexão. Ele tinha uma conexão mais 12. Frase muito forte para você. Está aqui no lado. Deus só usa quem tem mentalidade de príncipe para libertar escravo. Está na hora para você se tornar conexão de Deus, mentalidade de príncipe. Levi aprendeu a ter mentalidade de príncipe. O sacerdote, ele se portava como um príncipe. Ele tinha que se purificar como um príncipe. Tanto é que os primeiros... Como assim? Então, Moisés era considerado um príncipe, um rei? Príncipe e rei. Jacó tem uma tradução que fala que Jacó era um príncipe. Quando se casa, aí rei é quando você tem uma conexão. Ele só se tornou rei quando ele passou a ter o 12º. 12 tribos. Agora entendi. Agora ele tem que ter, igual um bispo, muitas vezes. Tem igrejas que utilizam o quê? Ele só se torna bispo quando tem 12. Tá aqui a explicação. Sabiamente, são pessoas que já entenderam isso. E muitas vezes nem se entenderam, não viram esse estudo, mas fala, tem que ter 1 mais 12. Só que aqui está a explicação mastigadinha. Detalhe, quem passou a ter esse poder foi Israel por ter tido 12 filhos. Não é que a mão direita de Benjamim deu poder a ele. Ele deu o nome do filho foi aquilo que fez ele passar a ter. Então, aquilo que você profetiza no seu filho, porque você está passando a ter, volta para você também. Interessante isso, né? Visto que Jacó nomeou Benjamim de filho da mão direita, Benjamim se tornou a mão direita das tribos governantes. Tem isso, Gladys? No vídeo 2. Você vai ficar maravilhado. Paulo de Tarso, só para dar um spoiler, era da tribo de Benjamim. Não! Que ótima mão direita, né? Jesus sabia sobre a tradição dos 12 dada por Deus a Adão e passada por tradição oral. E quantos discípulos Jesus tinha? Por que ele não tinha 11 para ser o 12º? Porque ele sabia que ele era conexão celestial com mais 12. Esaú tiveram 12 discípulos. Abraão tentou ter 12 filhos, mas ele parou quase, porque ele sabia dessa profecia, que o número 12 é o número do governo de Deus com uma conexão. Se você só... eu mais 11? Não, é 1 mais 12. É o poder dos 12. Forte isso, né? E nunca foi 13, e sim um vínculo e 12 conexões. Ou uma conexão e 12 vínculos. Você escolhe, que é a mesma coisa. O exemplo tem a árvore. Ela tem vários galhos, mas ele é o caule. Então tem que ter uma conexão com a terra. Só que se você virar a árvore de cabeça para baixo, é espelhado. Então é a conexão celestial com a terra. Meu Deus! Tudo tem simbologia. É só, mas de cabeça para baixo não tem lógica. Vai pro Japão que é de cabeça para baixo. É assim, ó. Curiosidades e coincidências sobre o número 12. Só para você entender. Dia tem 2 períodos de 12 horas. O ano, 12 meses. Horas, 2 vezes. Minutos, estações, são 4 estações. 4 estações. Vezes 3 meses, dá 12. As notas musicais são 12. As matrizes das cores são 12. Eu vou criar um vídeo só com o número 12. O que simboliza? Os eleitos são 12 em 12, que dá 144 mil. Gente, então, se você analisar, o 12 tem a ver com o tempo. Tempo Cronos, que a gente está no Cronos. E tem o tempo Karov. Então, o tempo Cronos é o tempo da criação de Deus. São as coisas visíveis. Então, o 12 é o eu aprendendo a governar o meu tempo para contemplar a beleza criada por Deus, admirando as cores, os sons e mantendo a conexão divina. Tô muito. Isso aqui eu fiz rapidinho, porque eu adoro essas coisas assim que você cria. Porque, o número 12, o que tem a ver o 12? O número 12 é o tempo. É o tempo. E a única coisa que a gente não consegue vencer é o tempo. Exatamente isso.
Os 12 apóstolos eram da tribo de Benjamim? Isso aqui, ó, vai estar na parte 2, ó. Existe um grupo de eruditos que dizem que a mão direita do poder da luz seria da tribo de Benjamim. E por causa disso, é provável que os 12 apóstolos eram da tribo de Benjamim, menos um que veio de Judá, que é Judas Iscariotes. Gladys, me conta. Próximo, porque não dá para contar aqui, é grande. No próximo tem a explicação bem certinha. Como foi a infância de Beniamim? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: Jacó se apaixonou por Raquel. Trabalhou 7 anos para casar com ela. Quando casou, ele teve o primeiro filho. Quem estava no lugar era Leia e não Raquel. E quando de manhã ele viu que era Leia, ele ficou irritado. E aí o seu sogro, mala demais, chegou e falou: não, peraí. Se trabalhar mais 7 anos, você fica com Raquel. Aí ele ficou com as duas. Só que ele casou primeiro com Leia. Mas ele amava Raquel. Com isso, Raquel teve um filho chamado José. José, aparentemente, havia morrido. Para todo mundo, José havia morrido. E para Jacó também. Mesmo ele tendo toda a conexão com Deus, isso acontece. As emoções podem fazer com que a pessoa perca uma certa conexão celestial. Você sabia disso? Tem uma explicação muito legal sobre isso. Por que Deus não falou para ele que seu filho estava vivo? Porque as emoções são coisas terrenas e muitas vezes elas fecham algumas portas, mesmo ele tendo uma conexão plena com Deus. Não tem isso, né? Tá, Samuel foi lá e escolheu errado, ele escolheu pela emoção, a emoção superou. Esse aqui é o filho. Não, é Davi. Você está escolhendo conforme o seu coração. O coração é enganoso, está na Bíblia. Gente, que revelação, isso é outra revelação. Então, voltando aqui, havia morrido, aparentemente José havia morrido, sobrou Benjamim, da mulher que ele amava. Então, Benjamim, todos os filhos tinham medo de acontecer alguma coisa com Benjamim, porque senão o pai morreria. Porque ele estava muito desgostoso. A esposa havia morrido. Aí, aquele estado de competição entre a mãe Lia e Raquel acabou, porque a irmã morreu. E nesse momento todo mundo se compadeceu, porque se alguma coisa acontecesse com Jacó, acabou. Então eles ficaram. Aí Benjamim era a única ligação direta de Raquel. E aí ele passou a ser o filhinho da mamãe, do papai. Nem da mamãe, porque a mamãe havia morrido. Aonde tem isso, Glaucio? Tem base bíblica? Tem, tá aqui, ó. Gênesis 42, 37 fala: Reuven disse ao pai: poderás matar meus 2 filhos se não te devolver Benjamim. Confiam a mim que eu devolverei a ti. Aqui foi um episódio onde José queria ver Benjamim para levar ele para o Egito. Depois eu vou contar mais na frente. Meu filho não descerá convosco. Seu irmão morreu, só resta ele. Se na viagem que ides fazer lhes acontecer uma desgraça, e tanta dor fareis descer este velho de cabelos brancos à morada dos mortos. Então, se você levar meu filho e acontecer alguma coisa, vai morrer. Então, imagina como estava o cenário. Isso aqui é o cenário que estava lá. Então, voltando aqui, porque isso eu vou explicar essa história mais na frente. Benjamim significa filho da minha mão direita. Muito mastigadinho. Qual foi a bênção que ele recebeu do pai, Jacó? Ele recebeu a 12ª bênção do pai, na ordem de nascimento. Outros filhos não. Aqui tá. E olha que gente, isso aqui é muito profético. Tem muita coisa dentro das bênçãos de Jacó. Beniamim, um lobo, tá lá em Gênesis 49, 27. Beniamim, um lobo que dilacera a sua presa. No amanhecer, ele devorará os despojos. No anoitecer, dividirá o espólio. Aqui tem 3 posições da profecia dele. E aí vem a grande dúvida. Eu já vi pessoas falando, porque ele simboliza também raposa. Será? Vamos ver lá o nome? Olha aqui, ó. Gente, do lado, mastigadinho. A palavra lobo significa Zeev. Eita! Que significa lobo. Ali na pronúncia original é lobo. Pode ser raposa? Vamos ver. Tá lá. A palavra raposa não tem nada a ver com lobo, que significa shual, que é raposa.
Nossa, não tem nem uma letra ali que parece com raposa. Então eu não posso te falar que é raposa. Não pode falar que é raposa. Se você quer seguir fidedignamente o que está escrito, é lobo. Por causa da bênção que Jacó deu a Benjamim e da ferocidade da tribo de Benjamim no campo de batalha, o estandarte da tribo é um lobo. Quais as características de um lobo? Gente, isso aqui é maravilhoso. E você vai entender, se você tem algumas características, você pode ter dentro da sua genealogia alguns traços dessa tribo. Quais são as características dele? Vamos lá. Primeiro, tá ali, ó. Animal social. Ele é bem sociável. Vive em grupos, alcatéus com hierarquias muito bem definidas. Qual que é o segundo? Excelente olfato. Ele permitindo localizar presas a grandes distâncias. Então, ele tem um olfato, ele sabe identificar se é quem está ali é um caçador ou se é uma presa. Ele tem uma audição muito aguçada. Ou seja, o lobo tem mais audição do que uma ovelha. Não acredito! Vá por mim! Auxilia na caça e na comunicação com outros membros da alcateia. Hoje você vai ter uma visão muito diferenciada sobre essa tribo. Quarta, visão noturna. Facilita a caça durante a noite. Então, eles têm uma visão. Então, eles estão ali, ó, são de guerra. Então, quando ele vê que tem um oponente inimigo vindo, ele está preparado. Então, ele é um exército. Se você é uma pessoa muito noturna, fala, eu sou o lobo. Ah, agora você entendeu. De qual tribo que você puxou. Inteligência. Cara, eu me considero inteligência. Então, tá aqui, ó. Considerado um animal inteligente, capaz de resolver problemas. Você consegue resolver problema? Então, você é um lobo. Agora tem um punhado de gente que consegue ser lobo agora. Territorial. Defende seu território com ferocidade, marcando-o com urina e fezes. Você já entra no lugar e já começa a marcar? Então, você já sabe quem que você puxou. Comunicativo. Meu Deus! Onde você chega e diz... Eu me sinto lobo. Utiliza uma variedade de vocalizações para comunicar com outros lobos. Então, quando você está perto de lobo, você tem que comunicar com o lobo. Adaptabilidade, capaz de se adaptar a diferentes ambientes e condições climáticas. Então, se você vai num ambiente, você consegue trazer as pessoas para perto de você. Você tem muito de Benjamim, da tribo de Benjamim. Então, você é uma pessoa tímida? Então, não sei se você é lobo. Então, é uma característica de outra tribo. Resistente. Ah, mas eu sou inteligente, claro. Então, você tem um traço dessa tribo. Aí você pode ser Issachar. Aí você vai lá ler a tribo de Issachar. Resistente, corpo forte e resistente, capaz de percorrer longas distâncias. Aí tem o 10º, líder forte. A alcateia possui um líder, geralmente um macho alfa, que toma as decisões. Aqui é muito importante você entender. Quando você faz parte de uma tribo, o que acontece? Você está ali protegido, mas tem um alfa. Quando você se sente um alfa e você encontra outro alfa, 2 alfas, muitas vezes você é obrigado a ser expulso. Porque 2 alfas não ficam no mesmo lugar. Aí vai ter uma competição. Existem pessoas que não admitem o sucesso de outra pessoa. Ah, porque eu sou melhor do que ele. É um espírito de alfa. Então você tem um pouquinho dessa tribo. Acontece muito em jogo. Porque eu vou mudar de time, porque lá outro time eu vou ser mais visto. Aconteceu isso com a história de Neymar e Messi. São 2 alfas, são 2 pessoas maravilhosas, cada um no seu tempo. Só que um não admite, muitas vezes, que o outro vai ofuscar minha imagem. E muitas vezes é desleal. Esse aqui está aparecendo por conta desse. Só que esse aqui vai apagar um pouquinho, é a hora que esse aqui cresce. É o tempo que ensina isso. E quando a pessoa sai na hora errada, muitas vezes ele também, na outra tribo, ele não tem uma linguagem com outra tribo. Olha a explicação. Ele não tem uma linguagem com outros lobos, porque ele não é considerado alfa, porque ele é um alfa que foi expulso do outro alfa. Então ele provavelmente fica com dificuldade em abrir, a menos que o grupo que ele esteja entrando sejam pessoas aptas e pessoas novas. Aí ele consegue ser líder dessa alcateia. Entendeu? 11º, cuidado com os filhotes. Eles têm um cuidado muito grande, cuidam dos filhos. São pais dedicados e também cuida dos velhos, que é muito legal. Espírito de equipe, trabalham em equipe para alcançar o objetivo comum. Não é um aparecendo.
O alfa, muitas vezes, ele só aparece para direcionar, mas eles honram o lobo que conquistou. Muito legal. Ele pega uma parte maior. Excelente memória. Lembra-se de locais onde encontrar alimentos e rotas seguras. Então, se você tem esse dom de, olha que tribo, simbolismo, ao longo da história, o lobo foi associado a diversos significados como força, lealdade, liberdade e inteligência. Uma curiosidade muito interessante, lobo, está aqui do lado, só pode ser liderado por um alfa. Guarda essa porque tem tudo a ver lá na frente. Lobo trabalha em conjunto e raposa é solitária. Então, por isso que eu não concordo que seja raposa. A raposa, ela só pensa na família pequena dela. Agora, o lobo, Gladys, eu acho que essa profecia foi muito negativa. Não. O lobo, agora que eu te mostrei, tem muitos aspectos positivos. Muitos. Mas também ele pode ser comparado na Bíblia a ovelhas com o quê? Porque a gente tem aquela conotação comparados a lobos. Que é o quê? São falsos pastores. Então, falsos pastores em pele de quê? De lobo. Aqui é uma posição negativa, assim como o leão também. O leão que ruge como o leão da tribo de Judá é algo positivo. Mas o inimigo vem como um leão voraz rugindo ao seu derredor. Só faz barulho. Mas tem condição positiva e negativa. E você vai ver ao longo de todos os vídeos. Então tá aqui a simbologia. Qual que é o símbolo dele? O lobo. E qual é a cor dessa tribo? Tá lá aqui, ó. Olha a cor que eu tô. São várias cores. Praticamente por ele ser o filho mais bem cuidado, ele tinha a cor de todas as outras tribos. E nessa situação, diferente do episódio onde fala que José veio com uma túnica colorida, que tem uma explicação que fala que a roupa que José estava usando era a roupa de Adão, passada de pai para filho. Claro, tem uma explicação disso, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas vamos considerar que seja colorida. Ele passou, os irmãos não gostaram, porque ele estava usando todas as cores da tribo. Peraí, o cara está usando todas as tribos, nem dele eu gosto. Tinha os ciúmes do irmão. Já José não teve esse problema. Por quê? Porque José era o filhinho protegido do papai. Se ele morresse, acabou. Então aqui, várias cores. Por isso que eu usei aqui meio que Agostinho Carrara. Eu lembrei de um episódio muito interessante. Bem rapidinho, o discípulo meu falou assim: pastor, minha esposa não passa minha roupa. E naquele dia minha esposa não passou a minha roupa. Eu falei, meu Deus do céu, para isso que serve discípulo. Aí, e aí, pastor, eu tô indignado. Minha mulher não passou minha roupa, não sei o que. Aí Deus me deu a resposta para ele, que era para mim. Eu falei, tá bom. Você tem que fazer cabelo? Não. Você tem que colocar roupa nos seus filhos? Não. E ele tinha 3. Não. Então, gente, quer uma solução para... E naquele dia, fatídico, eu tinha feito algo maravilhoso. Alguns de si vão estar rindo aqui agora. Naquele episódio especial, eu falei assim, ó, eu também passei por isso hoje. Então, sua mulher teve mais afazeres do que você. Vai lá e faz igual eu. Aí eu tirei o terno, só que aqui tá passadinho. Tirei o terno e tava passado só esse aqui, ó. Só a parte da frente... E a parte de frente, e ele falou, cara, pastor, você é muito sábio. Não, vai lá e passa só a parte da frente, você vai estar de terno por cima mesmo. Aí ele, pastor, cara, e começou a rir, a gente riu. Aí ele falou, pô, pastor, é bom saber que você também sofreu. Eu falei, a gente tá sofrendo junto, irmão. Só que eu passei e pensei, poxa, minha mulher tá arrumando minha filha, tá arrumando cabelo, maquiando. Eu não, só passou o cabelo, gel, O que é uma camisa? Vou lá e passei rapidinho. Beleza, voltando aqui. Você gosta dessas histórias, né? Então a cor dele é várias cores. Qual que é a bênção dele de Moisés? A quinta bênção de Moisés. A unção dada a Benjamim foi de proteção de Jacó sobre ele e foi reforçada por Moisés. De novo aqui, ó. Foi reforçado. Olha que interessante. Olha como que ele era o filho protegido da mamãe, do papai. Deuteronômio 33:12 fala, Benjamim, ele disse, possa o amado de Yachem viver em segurança com ele? E cubra-o todo dia e resida entre seus ombros. Olha só, Benjamim ele diz, possa o amado de Benjamim e Yachem viver em segurança. Segurança. Aqui, e cubra-o todo dia e resida entre seus ombros. O que significa isso? Sobre Benjamim ele diz,
uma vez que a bênção de Levi é para trabalho do sacrifício, e o de Benjamim é sobre a construção do templo sagrado, que ocorreu em seu território. Moshe sustapôs um ao outro. Olha o que tem no nome dele, gente. Estruturalmente, certo e prédio. Lembra lá o segredo, os códigos do nome? Sobre os seus ombros. Onde que foi construído Jerusalém mesmo? Em que território? Mas eu não falei ainda o território, mas eu estou te adiantando. Jerusalém, o lugar mais importante do mundo, está sobre os ombros da terra dele. Olha que profecia. Onde há mais segurança no mundo, mas é o lugar que tem mais guerra no mundo. Só que, engraçado, dentro do território não entra foguete. Por quê? Porque lá temos a cúpula do Islã e tem o Muro das Lamentações, que é onde foi construído. Imagina se cai alguma bomba ali, naquele lugar. Gente, os dois se unem e o mundo acaba. Literalmente. Porque os dois vão unir contra aquele que fez algum mal para dentro da terra sagrada. Então, tem um porquê. Então, ali Deus colocou duas proteções totalmente distintas. E ainda o cristianismo, imagina. Cristianismo, islamismo, judaísmo, tudo no lugar onde tem essa profecia. Os ombros. Gladson, meu Deus, que explicação fantástica. E ali está, estruturalmente, certo e prédio. Então, é o prédio mais certo do mundo. Está dentro do nome dele. E dentro da profecia. Todo dia, para sempre, a partir do momento que Jerusalém foi escolhida para sediar a construção do templo sagrado, a presença divina nunca mais parou em outro lugar. Então, era ali que era o lugar escolhido. E é onde a luz sempre estava acesa, que eu vou falar mais na frente. E resida entre seus ombros. Aqui eu vou ler, porque eu quero que você aprenda. O templo sagrado foi construído num ponto alto da terra de Benjamim, mas ficava 23 amote, aproximadamente 11 metros abaixo em Tá. Um monte próximo ao Monte Moriá foi aí que Davi pensou em construí-lo, conforme consta no Tratado de Zevachim. Os sábios, porém, disseram a Davi: vamos construí-lo sobre um monte um pouco mais baixo, porque a Torá declara: e reside entre seus ombros, que se encontra em um nível inferior ao do cabeça. E a melhor parte do touro são os seus ombros. Gente, a parte mais gostosa da carne é os ombros. Gladson, meu Deus do céu. Por isso que existe um monte mais alto, sim, mas eles se colocaram no monte um pouco mais baixo, porque ali tem um monte de cabeça, e para cumprir a profecia, seria construído nos ombros. Olha o respeito. Isso é muito importante. Isso aqui você nunca tinha visto em lugar nenhum. Isso aqui tá o quê? São aprendizados talmúdicos, oral, a tradição oral. E agora, qual é a pedra? A pedra que é utilizada é o mofesh, é o carbúnculo. E aí tá, o carbúnculo, ele tá em que lugar na posição? Ele é a última pedra. Tá lá? Ele é a última posição. Então ele tá em quarta posição, na terceira. Então ele é a última pedra. Antes dele tá o irmão dele, José, Yosef, que é o 11º homem. Agora tá aqui, ó, só para você entender. Tem as 12 tribos. Ficou bem fácil aí para você ver. Tem todos eles. Então ele completou as 12 tribos. Agora você vai ver uma coisa muito, muito importante. O território dele. A localização da terra de Benjamim em Israel está localizada ao norte da tribo de Judá, olha lá, ou ao sul do reino do norte. Quais cidades importantes estavam dentro do território de Benjamim? Olha que interessante isso. Só o lugar mais importante do mundo, como eu falei anteriormente. O templo de Deus, Jerusalém. Meu Deus, que profecia forte! E aqui tá, você vê no mapa, você tá vendo que, ó, ali onde ele tá, Benjamim, tá no meio, no centro. Qualquer pessoa tinha que ir para lá. Então, onde estava o templo de Deus? Onde todas as tribos tinham que estar sobre os ombros dele. Ele lembra que ele era o irmãozinho, que ele era a conexão entre todos os irmãos. Porque todos os irmãos tinham que, obrigatoriamente, pelo senso de culpa, passaram a gostar dele. Só que como José veio e fez uma coisa maior,
e ajudou os irmãos, ficou um senso de graça. Então todos os irmãos protegiam Benjamim. Então não foi por acaso isso. E aqui depois você começa a analisar, ou quando houve a divisão, isso aqui está no outro vídeo, isso aqui para mim é muito importante, porque Benjamim fazia parte da tribo de quem? Era filho de Raquel. Já Judá era filho de Léa. Os dois se unificaram. Então eles ficaram no Reino do Sul e no Reino do Norte. Tem uma coisa profética em cima disso? Muito, muito forte. E é tão forte que eu vou deixar para o próximo vídeo. Porque o próximo vídeo você vai ficar assim, meu Deus do céu, eu nunca vi nada tão completo como esse vídeo. Então no próximo vídeo você vai entender a explicação. Poxa, eu achei que a explicação do lobisomem estava aqui. Não, tá no próximo. Tá no próximo. E do cigano? Tá no próximo. Poxa, Glaucio, você podia ter explicado nessa. Podia, mas você viu como tá bem extenso? Qual que é a grande moral nesse vídeo? A grande moral é Deus, Pai, Ele tem algo maravilhoso para você. Ele vai transformar a sua dor em sua mão direita. E você vai colocar a coisa mais importante de Deus na sua vida. Vamos pro próximo vídeo? Cara, para não ficar tão aqui 2 horas de vídeo. Então, próximo vídeo já vai estar vindo e você vai ficar Não, gente, é fantástico o próximo vídeo. Maravilhoso. As dúvidas vão ser sanadas.